Olá, bem-vindos. Vou fazer a apresentação aqui da nova funcionalidade do Volare para levantamento de quantitativo. Então, eu vou clicar aqui em minhas obras, uma nova obra, colocar o código dessa nova obra e eu vou colocar o nome da minha obra aqui. Então, empreendimento Pini. Vou dar um salvar. Agora eu vou clicar com o botão da direita em cima dessa minha obra e vou clicar aqui em criar novo projeto. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto, vou dar o mesmo nome. Posso ter tipos de projetos cadastrados, prédio até 8 pavimentos, posto de gasolina e daí por diante. Vou dar um salvar. E vou abrir aqui o meu empreendimento. Empreendimento Pini. O primeiro cadastro que eu vou mostrar aqui é o cadastro de fórmula padrão. Esse é um cadastro universal que você vai poder utilizar em qualquer obra, em qualquer projeto. Então, vou clicar aqui. O cadastro de fórmula é sempre a partir de uma determinada unidade de medida, no qual eu quero fazer o levantamento do quantitativo. Então, por exemplo, se eu quiser chegar no quantitativo de metro quadrado, eu vou cadastrar uma fórmula para isso, metro cúbico e assim sucessivamente. Eu vou pegar aqui o exemplo, eu vou criar para metro cúbico. Vou clicar aqui no mais, vou dar um nome para essa minha fórmula. Cúbico. Então aqui eu vou fazer vou informar, por exemplo, a largura de 8 metros. Vou clicar no mais para esse parâmetro ser incluso aqui na minha fórmula. Vou colocar o vezes, por exemplo, o comprimento. E vou incluir de novo aqui o asterisco e incluir também a espessura. Então, por exemplo, esses valores são informados só para testar a minha fórmula, para ver se ela está funcionando, tá? É uma checagem que o sistema faz, por isso que ele solicita esses valores aqui em tela. Vou dar um salvar. A partir desse momento, essa fórmula está salva e pode ser utilizada em qualquer projeto. Eu vou fechar aqui essa telinha de fórmula padrão. Outro cadastro extremamente importante que precisa ser feito primeiramente seria o cadastro de portas e esquadrias. O ideal é que você realmente faça esse cadastro antes de cadastrar seus elementos construtivos, porque é nesse cadastro onde você vai informar todas as portas e esquadrias do seu projeto e serão vinculadas a esse elemento construtivo. Depois a gente vai ver com calma isso, para fazer o desconto do vão, tá? Então aqui eu vou clicar no mais, aqui eu faço o cadastro, por exemplo, da porta de madeira. Ele pede uma quantidade de portas deste tipo que eu tenho no projeto. Então eu vou colocar aqui 256 portas desse tipo, por exemplo, e vou informar a altura da minha porta, 2,10, e a largura, 0,90, tá? Feito isso, já é feito o cálculo aqui em metro quadrado desta determinada porta. Vou incluir também uma janela. Vou colocar uma quantidade só de exemplo, informar aqui a altura e a largura dessa minha janela. Vou dar um salvar. Então eu já tenho dois cadastros aqui, uma porta e uma janela. Além disso, eu posso já associar serviços também a essa porta e esquadria que eu acabei de cadastrar. Então eu clico aqui, eu faço aqui a busca pela palavra-chave, porta de madeira,
Então, por exemplo, vou pegar uma qualquer só de exemplo, tá? Vou pegar essa porta aqui e já vou vincular na minha porta de madeira ali. Ok? E posso vincular outros serviços também. Por exemplo, soleira. Faço a busca. No caso da soleira, como é a unidade de medida é metro, eu já posso inclusive jogar um fator. Então, por exemplo, vou jogar um fator 1. 1,10. Então, um valor diferente, tá? Eu posso vincular essa minha porta. Vou fazer a mesma coisa para a janela. Depois a gente vai visualizar que esses serviços serão vinculados ao meu elemento construtivo assim que eu vincular essa porta e essa janela ao elemento construtivo. Vou colocar também um peitoril. Vou jogar um fator aqui também para o peitoril de 1,20. Então aqui eu poderia pegar todas as minhas portas e janelas deste meu projeto e já vincular todos os serviços para a instalação dessa porta, tá? Vou fechar esse cadastro. Bom, a ideia da estrutura do projeto, que é essa tela inicial dessa nova funcionalidade, é você incluir uma hierarquia. Então aqui eu, por exemplo, vou criar um empreendimento PIN e vou também posso criar também um outro empreendimento aqui. Posso cadastrar vários tipos de empreendimento. Em cada um deles eu posso ter aqui, por exemplo, o bloco A, ou seja, eu estou criando uma estrutura, seria como se eu estivesse visualizando uma planta, ou nesse caso aqui 2 plantas, e tentando montar uma estrutura dessa minha planta para depois fazer o levantamento do quantitativo. Muito bem, só mais um exemplo, vou colocar aqui, ó, apartamentos e final ímpar. Bom, uma vez definida toda essa minha estrutura, eu vou poder vincular elementos construtivos. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em incluir item, dou um nome para esse elemento construtivo, então, por exemplo, parede, digo que tipo que ele é, ele é do tipo parede, e qual é a unidade de medida que eu quero levantar o quantitativo, metro quadrado. Vou aqui associar essa minha parede, vou até colocar aqui, ó, parede A esse apartamento de final ímpar, tá? Ali eu poderia criar, dentro do apartamento final ímpar, cozinha, banheiro, cada um dos ambientes. Bom, eu estou incluindo, eu poderia ter informado aqui a quantidade diretamente, ou eu posso chegar na quantidade através de uma fórmula. Então, eu quero chegar através de uma fórmula, o sistema avisa aqui que a quantidade é 0, e eu vou clicar em sim aqui para poder informar minha fórmula. Tem as fórmulas padrão cadastradas, então eu vou escolher uma qualquer aqui, por exemplo, pé direito, pesar a largura, e aqui eu posso informar realmente qual é o meu pé direito e qual é a largura dessa minha parede. Eventualmente, numa parede específica, eu posso até incluir outros parâmetros aqui, tá? Então, por exemplo, demais parâmetros, eu posso incluir na fórmula aqui um outro parâmetro. Por exemplo, vezes parâmetro A. Nesse caso específico, eu vou deixar a fórmula padrão mesmo.
pé direito vezes a largura. Vou dar um incluir. Então, aqui já é apresentado para mim a fórmula e chegou aqui numa determinada quantidade de metros quadrados conforme os valores de pé direito e largura que eu informei. Bom, eu posso replicar essa mesma cadastro aqui, eu vou fazer uma parede B e vou salvar aqui essa parede B também. Vou informar a fórmula, mesma coisa, 2,90 por 12,50, só como exemplo, tá? Vou dar um salvar. Ou seja, eu posso ir incluindo cada uma das paredes, tá? Conforme a minha necessidade aqui. Não só paredes, como viga e vinculando a determinada fórmula. Feito isso, eu também posso fazer o desconto dos vãos. Como que eu faria o desconto dos vãos? Eu vou clicar aqui em incluir vãos para o elemento construtivo e lembra lá o cadastro de portas e esquadrias? Eu posso vincular aqui, ó. Não, nessa minha parede B eu tenho a porta de madeira. Então, dou um duplo clique, confiro aqui e dou um salvar. Incluiu. Posso incluir também aquela janela, tá? Também vai ter uma janela nessa minha parede. E é feito o desconto dos vãos. Da mesma forma, eu posso incluir um vão sem porta, sem esquadria, ou seja, só um corte. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, altura 0,90 e 0,60. Só como exemplo, tá? O sistema vai diferenciar o que é porta e esquadria do que é vão sem porta e esquadria, com as cores e com o descritivo aqui. Vou fechar. Então aqui já é feito o desconto dos vãos, tá? E a quantidade aqui já é informada também. Então ficou 32,08 metros quadrados de parede B, já descontando os vãos. Além disso, os serviços já foram associados aqui também, tá? Cada um dos serviços que a gente trabalhou lá no cadastro de portas e esquadrias. Além disso, eu posso também vincular novos serviços. Então eu vou clicar aqui em associar serviços e insumos. Vou fazer uma busca aqui, por exemplo, da alvenaria. E vou vincular essa alvenaria. Vou pegar uma alvenaria estrutural aqui. Só como exemplo. E vou incluir na minha parede B. É importante que eu faça a inclusão desses serviços apenas quando a fórmula já estiver informada e também quando todos os vãos já estejam informados para o sistema. Por quê? Porque nesse momento que eu incluí a alvenaria, aquela quantidade que a fórmula chegou foi utilizada para a inclusão deste item, tá? Então, só mais um exemplo, vou incluir também o chapisco. Então venho aqui e também vinculo o chapisco. Muito bem, isso eu faria para todas as portas e todas as paredes e todos os elementos que eu tiver, tá? Com isso o sistema já vai criando para você aqui, um orçamento, uma prévia do orçamento para ser apresentado depois para o cliente. Além disso, você ganha a possibilidade de tirar o relatório de memória de cálculo com todos os elementos que você
informou nesse seu projeto. Então aqui eu teria todas as paredes e os serviços associados a essa parede, e aqui informando a fórmula, tá? Bom, gente, a apresentação da funcionalidade vai se encerrando por aqui. Acho que o conceito é esse. Então, recapitulando rapidamente, você tem um cadastro de fórmulas, você pode cadastrar todas as fórmulas que você quiser, faria o cadastro de todas as, depois, né? Todas as portas e esquadrias, associa os serviços a essas portas e esquadrias, cria uma estrutura hierárquica aqui do teu projeto, vincula elementos construtivos, informa lá qual das fórmulas padrão que você vai querer utilizar. Depois disso, vincula os vãos, é feito o desconto dos vãos, o sistema vincula automaticamente qualquer porta, qualquer serviço de porta e esquadria que você tenha feito lá no cadastro de associar serviços a portas e esquadrias. E depois você vincula os outros serviços, alvenaria, chapisco, embolso, reboco daquela determinada parede, tá? Esse é a parte de levantamento de quantitativo.